minhas vestes! E hoje eu vou falar sobre um assunto totalmente diferente do que a gente conversa aqui no canal do YouTube, mas eu ando conversando sobre isso no Instagram e em outras redes sociais, e eu tô vendo a necessidade de conversar sobre isso, assim como eu também tive, que é sobre a diabetes canina. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Não tinha ouvido? Fica aqui comigo que eu vou explicar mais. Seguinte, pra quem não sabe, eu tenho 4 cachorros que eu sou apaixonada, que são a minha vida mesmo. Então, eu quero falar pra vocês sobre a diabetes, porque eu descobri semana passada, aliás, hoje é segunda-feira, eu descobri na sexta-feira que um dos meus cachorros está com diabetes. Eu sempre estudo, sempre vejo muita coisa e eu nunca vi falando sobre a diabetes. Então, vou falar pra vocês o que aconteceu com o meu cachorro e eu espero que sirva de alerta pra vocês que estão assistindo, seja uma pessoa, seja 10, seja quantas pessoas forem. A ideia é que vocês não passem pelo que eu passei, tá? Então, o que aconteceu? Vamos voltar ao tempo, né? Eu sou muito culpada, porque eu dou pão para meus cachorros de manhã, então eu tô saindo para trabalhar, então eu dou um pão para cada um. E até então, ok, cada um comia o seu e vida que segue. Aí aconteceu que o Ted começou a ficar, que é esse cão, meu cachorro que está com diabetes, começou a ficar guloso. Do tipo, comia o pão muito. Gente, ele comia, parecia que ele não tinha comida em casa. Era meio assim, que eu falava assim, gente, parece que não tem comida em casa. E aí eu dava um pão pra ele, aí ele queria mais, aí às vezes eu dava outro pão. Eu associei toda essa fervorosidade de ter que comer com crise de ansiedade. Eu cheguei até a comentar com umas amigas minhas. Falei assim, nossa, eu acho que o Ted tá com crise de ansiedade. Eu preciso só saber o que ele tá tendo, mas ele não tá legal. Psicologicamente falando, eu acho que ele não tá legal. Por quê? Porque até então ele tava gordo, gordinho, rechuchudinho. Então, assim, pra mim ele tava saudável. Eu tenho uma cerâmica grande, grandona, tá? Onde eu coloco água, eu vou deixar até a foto aqui pra vocês verem. Ponho água com pedra e tem uma fontezinha, então a água fica girando, fica rodando ali. E aí, todo dia a gente tinha que encher de água. E ali vai mais, sei lá, uns 8 litros de água. E, gente, eu enchia todos os dias. Eu falei assim, e aí, isso na minha cabeça. Eu falei assim, nossa, eu acho que tá vazando. Porque na hora que eu coloco a fontezinha, deve estar vazando a água em algum lugar. Porque todo dia tem que colocar 8 litros. E tem 2 em casa. Tem um na frente e um atrás. Então, como são 4 cachorros, eles escolhem onde eles querem beber. Mas nunca foi a ponto de beberem 8 litros de água, mais o de trás, sabe? Não eram de beber. Eles bebem água normal. E aí, em casa, a gente, quando eu estou junto, eles não brigam entre eles. Mas quando eu saio de casa, eu tenho que separar, porque senão eles brigam quando eu não tô em casa. Aí eu separo os dois, fica 2 de um lado e 2 do outro. Aí o que aconteceu? Toda vez que eu juntava eles, né? Chegava do trabalho, juntava eles, o Ted fazia um xixi muito grande. Eu falava assim, meu Deus, Ted, que xixizão. Aí já todo assim, né? Nossa senhora, que xixizão. Mas era assim, um xixi bizarro. Era bizarro, gente. Quando a gente fala de xixizão, é um xixi, sabe? Muito, muito, muito grande, assim. Mas eu não associei com o que estava acontecendo. Beleza. Aí, o que aconteceu? Ele começou a emagrecer. Emagrecer, emagrecer. E aí, assim, ele sempre foi. Meus cachorros são muito gordinhos, né? E aí veio uma pessoa aqui, uma amiga minha, virou pra mim e falou assim: nossa, Érica, o Ted emagreceu. Agora ele tá ficando. Ele tá ficando saudável. Eu falei assim, nossa, mas ele emagreceu mesmo. Eu não sei o que aconteceu, não sei se ele tá com crise de ansiedade, não sei se ele tá. Porque ele come, come, come demasiadamente. Ele come a comida dele, ele precisa comer a comida dos outros, e ele não se aguenta de tanta fome. Eu falei assim, tá esquisito. Eu falei assim, estranho, ele tá emagrecendo desse jeito. Mas o que aconteceu? Eu troquei a ração. Então, assim, eles não comem tanta ração aqui em casa, eles comem mais comida. Então, assim, eu faço a comida deles. Então, eu coloco legumes, muitos legumes, com arroz e com a carne. Então, assim, eu substituo a ração por uma comida mesmo. E a deles, dos grandes, porque eu tenho 2 pequenos e 2 grandes. Aí, os 2 grandes, eu falei, gente, não tem panela que aguente manter os 4 só com a comida. Então, assim, com os grandes, eu colocava um pouco de ração, quase nada, mas colocava. E aí eu vi que ele começou a emagrecer. Mas porque, o que eu associei? Porque eu tinha tirado a ração e só estava dando a comida. Então, assim, na minha cabeça foi assim, realmente ele está mais saudável. Por isso que ele está emagrecendo. Então, assim, tudo eu tinha uma desculpa. Vocês estão entendendo? Pois bem, ele começou a emagrecer. E aí, na terça-feira agora, passada, eu deixo o portão aberto da churrasqueira para eles subirem. Enquanto eu tô servindo eles, eles ficam assim, meio de patrão. Érica, mãe, põe mais, põe menos, eu quero mais. Então, assim, eles ficam meio de patrão só supervisionando o prato deles. E no que eu abri o portão, o Ted veio correndo, pum, bateu no portão. No que ele bateu no portão, eu olhei assim e fiz assim,
falei o que aconteceu, ele sentou e fez assim, ó. Eu falei, ih, é bobo. Ih, tá bobo. E perdido, assim, sabe? Piscando, sem... E aí ele foi virar, porque eu falei assim, se é bobo, no que ele virou, ele já trombou nos outros cachorros. Eu falei, gente... Eu falei, aí eu já pensei o pior. Já pensei o pior. Eu falei, meu Deus, ele tá com algum tumor e vou perder o cachorro. Só que assim, eu não falei nessa calma que eu estou falando com vocês. Eu sofri muito durante esses dias, muito mesmo, tá? Isso foi na terça. E aí, a gente conversando na quarta-feira, o Ted já estava sem visão. Na terça-feira, ele ainda enxergava. Na quarta-feira, ele já não enxergava mais. Vocês não têm noção o que foi pra mim eu chegar na quarta-feira do meu trabalho e já não saber. Eu já tinha dado como deu ruim, não tem mais o que fazer, e eu não tinha nem coragem de levar no veterinário, porque eu falei assim, gente, eu não sei o que eu vou fazer sem ele. Ele foi o primeiro cachorro que eu peguei na rua, então ele foi graças a ele que eu estruturei minha vida. A minha família eu estruturei por causa dele, porque quando eu peguei, eu não tinha nem onde morar. E eu falei, não, a gente vai ter que batalhar para ter um lar, porque a gente precisa ter um lar, né? E aí com ele veio mais 4 cachorros. A Mosquito já faleceu, mas enfim, tem choro, né? E aí na quinta-feira a gente conseguiu marcar uma veterinária. O Paulo foi levar o Ted e eu comecei a conversar com minha amiga no trabalho. Porque pra ela foi a mesma coisa. Ela ia pra academia, ela falou assim, Érica, eu pensei que eu tava fit. Porque eu comecei a emagrecer, emagreci, então eu fazia academia, então eu achava que tava tudo fazendo efeito. E ela falou assim, que ela só descobriu mesmo, e ela falou assim, Érica, eu bebia muita água, muita água. Mas assim, era água que ela falou assim, Érica, eu não aguentava de tanta água que eu bebia. E aí, conversando com essa minha amiga, ela falou assim, Érica, eu, que sou ser humano, eu não sabia que eu tava com diabetes. Não sabia. Eu só fui saber quando fui internada. Porque assim, aí é onde eu falo pra vocês, não se fala de diabetes. Não se fala de diabetes, tanto de humano quanto de animais. E isso é muito grave, eu acho que é um assunto que isso deveria ser debatido, que deveria ser discutido. Do tipo, vocês estão vendo esses sintomas? Peraí, para. Vai no veterinário, mede a glicemia, pera. Estanca logo no começo, sabe? Porque são mesmos sintomas. E ela ficou no veterinário, não, no hospital, com sintomas de. Ela falou assim, Érica, eu lia, pegava alguma coisa pra ler, eu não enxergava. Eu não conseguia enxergar. Eu vi o veterinário explicando que ele falou assim: a gente acha que a cegueira é de um dia pro outro, e não é. Mas o que acontece? O cachorro, ele tem o olfato, a audição muito aguçada. Por mais que ele já venha perdendo a visão, ele tem isso daqui muito forte. Então ele já se localiza, mesmo não enxergando. Hoje o Ted está internado, já chorei muito, mas hoje eu fui visitar ele tá outro cachorro. Eu acredito que ele vai voltar a enxergar, porque são. Eu não sei as palavras certas, tá? Mas o açúcar parece que ele cristaliza, entendeu? Então a gente precisa tirar esse açúcar para ele voltar a enxergar. Eu tenho muita fé, muita fé, muita fé de que ele vai voltar a enxergar. Amanhã eu vou comprar todos os remédios que ele precisa. Não são poucos, porque na verdade não é remédio, mas a gente precisa comprar um medidor de glicemia, precisa comprar. São várias coisas que talvez se alguém quiser, eu explico, eu mostro pra vocês, eu vou comprar tudo amanhã, aí eu venho e mostro pra vocês o que eu comprei, o quanto que eu paguei. Então eu quero passar pra vocês os sintomas que eu falei pra vocês, que eu via como normal. Eu só senti que foi física quando ele perdeu a visão 100%, tá? E é um assunto totalmente fora que a gente conversa no YouTube, mas eu precisava falar com vocês, porque diabetes, tanto humano quanto animal, mata. Eu fui levar o Ted, eu tava desacreditada. Eu estava desacreditada. Eu chorei muito, 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 muito quando ele foi internado, mas ele tá bem. Hoje fui visitar, ele é outro cachorro, ele tá muito bem, parece outro cachorro. E se ele tivesse ficado comigo, eu teria matado o meu cachorro por ignorância, por não saber disso. Então eu tô pedindo pra vocês, prestem atenção nos sintomas, que não é conversado, mas a gente precisa conversar entre a gente precisa entender que é sério. Óbvio que vai ter veterinário falando assim, ai, sem drama. Mas eu sou leiga nisso. Talvez você que esteja vendo, você também seja leiga. Então, assim, a gente precisa se unir. E se você falar, olha, pode ser que o meu cão esteja com início de diabetes, leva no veterinário. O veterinário falou, não, não é nada.
Ok, vida que segue. Vocês estão entendendo? Não quero falar, pelo amor de Deus, alerta. Não, eu só quero que vocês fiquem atentas a sintomas que eu achava que era outra coisa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu começo a saga de comprar um monte de coisa para cuidar do meu TED. E é isso. Eu espero que eu possa ter salvo ou salvar algumas vidas dos nossos pets, que eles são muito importantes pra gente. Eu tenho certeza que pra você também, se você tá assistindo até agora, é porque ele é muito importante pra você. Então, talvez a gente se unindo, a gente consegue salvar os nossos filhos de quatro patas, tá bom? Super beijo e até o próximo vídeo. E sem chorar, né? Se Deus quiser.